Gente, é domingo de Páscoa, diga graças a Deus. Eu convido você para ler comigo a Bíblia. Fica em pé no teu lugar, pega a tua Bíblia, seja ela em livro ou em aplicativo, não tem problema. Abre o livro de Gênesis. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre esse plano de salvação. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Você acompanha comigo? Ah, pastor, não trouxe Bíblia e também não tenho no aplicativo, não tem problema, você pode acompanhar, gente. Na projeção que está tudo bem especificado, bem explicado para você não se perder. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quem achou, diga amém. Mas também quem não achou nem fala para não passar vergonha, né? Porque é Gênesis, é o primeiro. E é o primeiro capítulo. Então se você não achar, meu irmão, depois eu oro por você com a mão na cabeça, porque isso é sinal de necessidade mesmo. Diz assim a palavra de Deus: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Amém? Coloca a mão no coração. Pai, essa é a tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz compreender e entender os teus propósitos para as nossas vidas. E mesmo que não consigamos compreender e entender, essa palavra nos faz descansar e confiar, porque nós sabemos que sempre, sempre o melhor dessa terra é para nós, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fica à vontade para falar o nosso coração, fica à vontade para nos despertar, fica à vontade, Senhor, para fazer a tua obra e dar glória ao teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus eu repreendo todo atrapalho, todo embaraço, tudo que tentar de alguma forma nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós, que não encontre lugar no nosso meio, mas que haja lugar somente para um Espírito aqui, que é o Teu Espírito Santo, que Ele possa ministrar aos nossos corações. Nós te pedimos isso em oração em nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Você pode estar se perguntando, eu vou falar da Páscoa em Gênesis, né? Eu vou falar da Páscoa em Gênesis, e apenas em um versículo que nem da Páscoa fala. Mas eu quero compartilhar com você e te fazer entender algumas coisas dentro dessa palavra de Deus, que eu espero muito que fiquem claras para você nessa manhã, para que você entenda como foi profunda a entrega, o sacrifício, a morte de Jesus por nós. O que nós vimos aqui agora há pouco no livro de Gênesis, nessa pequena leitura, nesse pequeno trecho de Gênesis capítulo 1, versículo 31, nessa altura do campeonato aqui, nesse frigir dos ovos, nesse acontecimento, nós estamos no sexto dia. Nesse sexto dia é quando Deus avalia tudo o que Ele havia criado e define como muito bom. Se você lê na Bíblia, você pegando todo o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus vai criando tudo, e cada vez que Ele cria alguma coisa, que Ele vê que é de destaque e faz diferença, Ele fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Você vai ver que não nessa sequência que eu coloquei. À medida que Ele vai criando as coisas, Ele cria a luz rompendo a escuridão. E quando Ele vê a luz, Ele fala, isso é bom. Ele separa a porção seca da porção molhada e cria a terra. Depois que Ele cria isso, Ele fala, isso é bom. Ele cria o firmamento. Depois que Ele cria o firmamento, Ele fala, isso é bom. Ele cria o sol, a lua e as estrelas, os luminares. E depois que Ele cria tudo isso, Ele fala, isso é bom. Ele cria os animais do ar, da terra e do mar, e depois que Ele cria, Ele fala, isso é bom. Ele cria as árvores, as plantas em geral, aquelas que dão frutos e as que não dão frutos também. E depois que Ele cria todas as árvores e as plantas em geral, Ele fala, isso é bom. E por último, a coroa da criação, o final de toda a criação, Ele cria a mim, a você. Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E quando Ele viu tudo o que Ele tinha criado, seja na terra, no mar, no ar, no firmamento, depois que Ele viu tudo o que Ele tinha criado, Ele viu que o conjunto de tudo era não só bom, Ele viu que o conjunto de tudo era muito bom. Ele só vai falar muito bom lá para o final.
Depois que ele viu que ele criou tudo, que ele formou tudo, ele fala, bom, isso aqui tudo é muito bom. E quando Deus define as coisas que criou como boas, e o conjunto delas como muito boas, ele quer esclarecer que o propósito de todas elas era claramente definido e fazia sentido. Quando ele cria tudo e fala isso tudo aqui foi muito bom, é porque tudo tinha o seu devido lugar. Nada estava fora de um propósito. Tudo estava inserido em um contexto. E porque tudo funcionava de maneira harmoniosa, e porque tudo funcionava perfeitamente, uma coisa completando a outra, uma coisa se conectando na outra, uma coisa favorecendo e facilitando a outra, ele viu que o conjunto de tudo era só bom ou muito bom? Muito bom. Porque quando ele criou as coisas e criou o homem para poder governar e dominar sobre tudo, não havia desequilíbrio entre a criação, não havia competição, não havia esse história de cadeia alimentar, que um come o outro, que come o outro, que come o outro, que come o outro, que quando tem desequilíbrio alguma coisa sobra, isso dá um maior desequilíbrio ambiental. Quando ele criou as coisas, não tinha sentimento de competitividade ou relações de sobrevivência, não existiam essas coisas. Se você vê, eu acho que é no versículo 29, fala que ele criou as plantas e as plantas que dão semente, dão frutos e que isso seria alimento para toda a criação. Ou seja, ninguém comia carne, não tinha essa questão de cadeia alimentar. Comia-se o que a terra dava. Isso era mais saudável. A vida era mais fácil, mais prática. E quando ele viu que tudo tinha perfeita harmonia, ele viu que tudo então era muito bom. Porque tudo e todos coexistiam de maneira harmoniosa e pacífica. Não existia, gente, absolutamente nada do que nós entendemos ou vivemos hoje, de lutar para poder ter as coisas, e batalhar para sobreviver, e ir atrás do ter, e acumular bens, porque isso nos faz ter condições de alguma coisa. Não existia isso, não. Agora, uma das coisas mais interessantes é que, não somente externamente ao homem, internamente ao homem também, tudo era harmonioso. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Meus irmãos, na criação de Deus, onde tudo tinha o seu devido lugar, era totalmente desconhecido do homem e da criação como um todo, sentimentos, pensamentos, emoções ou sensações que não tivessem associação com o que é bom. Tudo que não fosse bom, ninguém conhecia. Todo mundo vivia harmonicamente, perfeitamente, se dando tudo muito bem, ninguém sabia o que era algo fora do lugar. E o relacionamento com Deus era de aproximação e intimidade. Porque em uma parte do versículo de Gênesis 8, 3:8, fala bem assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do... Todo dia Deus ia lá no finalzinho da tarde para sentar, conversar com Adão, conversar com Eva. As pessoas viam, tinham contato visual, tocavam, olhavam, tinham aproximação de Deus. Ninguém precisava ter fé. Porque a fé só é usada para aquilo que a gente não vê. Como as pessoas viam Deus, ninguém usava fé para nada. Anjo não tem fé, porque anjo está com Deus e vê Deus. Fé é uma coisa nossa, minha e sua. Não existia necessidade desses atributos que a gente tem que ter agora. E tudo era de maneira perfeitamente harmoniosa e permaneceu assim até o dia da queda do homem. E quando eu falo em queda do homem, eu falo naquela historinha que todo mundo conhece e pode até não acreditar, mas eu sinto muito se você acredita ou não. Eu creio, porque é a palavra de Deus. Alguém comigo aqui? Você tem toda a liberdade para achar que nós somos fruto de qualquer outra coisa e que isso não aconteceu. Fique muito à vontade. Nós devemos respeitar e considerar pessoas assim normalmente. Mas isso não pode abalar a nossa fé e a nossa crença, porque a gente crê que teve uma queda. O momento em que Eva é convencida pela mentira do inimigo. E da mesma forma convence Adão. Chega lá aquela serpente e passa a maior lábia. A serpente literalmente aplica um migué em Eva. Vai. E ela enroladona, não por maldade, porque entenda, Eva não pensou assim, nossa, se eu comer esse fruto eu vou ser igual a Deus, eu quero mesmo. Porque não tinha esse sentimento, não existia. O que passava na cabeça dela? Bom, quer dizer que a gente vai ser igual a Deus se comer? Poxa, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, eu quero ser igual a Ele também, porque Ele é maravilhoso. Esse era o sentimento dela, só que ela desobedeceu. Ela ouviu a mentira do inimigo. Eu digo para você, gente, que o problema, profundamente, não é a mentira, porque já existe há muito tempo a mentira.
Existe mentira onde nós estamos. Existe mentira onde nós vivemos e convivemos. O problema não é mentira, o problema é ter quem escute. Sim ou não? Se não tiver quem escute, não vai existir mentira, não vai rolar fofoca, nem disse-me-disse, nem mimimi em lugar nenhum. Se você porventura agir de uma maneira que rejeita aquela pessoa que vem falar, o que ela vier falar, sobre quem vier falar, não me interessa porque não é da minha conta, não é a minha vida. Não passa para frente, não existe mais mentira. Mentira só existe porque existe quem? E a gente às vezes para escutar. É? Eu sabia, menina. Nunca me enganou. Santo vai na igreja, eu sabia, tinha cara de demônio. Você vai no embalo e vai ouvindo e vai se misturando, e sem perceber você dá ouvidos a... E por isso que ela existe. Por isso que ela existe. Gente, com a queda do homem, tudo entrou em desequilíbrio. Aquilo que era harmonioso, perfeito e pacífico e tudo em nível de entendimento acabou. Ali, naquele momento, com o advento do pecado, começou com a desobediência, surgiram os desconhecidos sentimentos, emoções e sensações, tais quais culpa. Não existia culpa. E culpa é um sentimento horrível. Sim ou não? Eu digo todos os níveis de culpa, até aquela culpa de ter comido o que não era para comer. Por que eu não comi isso aqui? Não devia ter comido. Já sinto que... até apertou. Você ficou parando. A culpa é terrível. Acusa a gente. É horrível. Vergonha. Eu digo para você, se você quer acabar comigo, é me fazer vergonha na frente dos outros. Isso é ruim, não é, gente? Quando eu falo fazer vergonha, não é brincando, ou sorrindo alto, ou falando alto. É aquela vergonha de repente acusar, apontar, gritar, discutir, brigar. Vergonha é um sentimento ruim demais. Acusação surgiu quando o homem caiu. Julgamento também. Porque Deus chegou e falou, gente, quem foi comer o fruto? Adão! Adão era o responsável por tudo. Adão! Foi ele. Eu estava aqui quieto, eu não tinha problema. O Senhor me fez dormir, tirou minha costela e fez isso. Livre a mulher, foi tu? Foi a serpente. Eu estava aqui passeando de boa, comendo meu chocolate zero açúcar. Ela veio e ficou me perseguindo. E ficou um jogando a culpa no outro, ficou um acusando o outro, ficou um julgando o comportamento do outro. Naquela hora, todos esses sentimentos que ninguém conhecia, que ninguém sabia o que era, entrou. Em suma, a origem de todos os sentimentos, emoções e sensações ruins que nós temos hoje, enfrentamos hoje e passamos hoje, surgiu naquele momento. E é péssimo. Péssimo. E sabe o que é ainda pior? Com essas emoções, ainda vem de quebra, de bônus, um monte de enfermidade. Porque emoção mal cuidada e maltratada adoece a gente. Tem gente que não tem que tomar remédio, não tem que se cuidar emocionalmente. Não é remédio para o corpo, é para a cabeça. Porque está emocionalmente abalado. Sim ou não? Sim, gente. Suas emoções, suas enfermidades. Raiva adoece o fígado. Tristeza, os pulmões. Quando você fica triste, você não respira fundo. Angústia, adoece o estômago. Gente angustiada, aflita e ansiosa, logo tem o quê? O quê? Gastrite. Estresse, adoece o coração. Medo, adoece os rins. Por isso que eu tenho pedra. Eu tomo umas coisas com os medos assim, sabe, gente? Beber água de madrugada sozinho, não rola comigo. Eu sempre levo meu gato. Eu disse que gato vê o que a gente não vê, né? Eu falo, vem, Xaninho. Se olha para o lado, eu falei, sai em nome de Jesus. Eu fico logo. Não existia essas coisas, gente. Isso foi com a queda do homem. Aí sabe o que era necessário? Uma das coisas que também se quebrou, esse contato que se tinha com Deus. Ele ia lá passear, conversar, olhar, tomar o café da tarde com pão. Que a tarde é café com pão. Pão low carb. E café preto sem açúcar. Ele ia lá, sem problema. Só que eu coloquei até aqui que é para a gente entender muito bem. A partir dali, daquele momento da queda do homem, todos os que nascessem e os que já estavam no contexto
estariam sujeitos a estes sentimentos, emoções e sensações. Não porque agora trabalhar seria uma norma, ou porque sentiriam dores de parto. Lembra que quando Deus viu que tinha se armado o circo, Ele deu a sentença para cada um? Ele falou: homem, por causa disso agora tu vai ter que trabalhar para sobreviver. Por isso que a gente fica assim na senzala, gente. Vai ter que tirar do suor do teu rosto e vai trabalhar para poder te manter. Mulher, você vai ter agora a dor de parto, vai ser multiplicada. Então já se paria, já se tinha, mas devia ser aquela coisa, espirrou, nasceu. Nossa, mas vai tossir, Adão. Olha, mais um. Agora, na mulher, as dores de parto vão ser multiplicadas. Irmã do céu, quem teve parto normal aqui? Você que teve parto normal, foi dando aleluia, glória a Deus? Vem, neném, glória a Deus, eita, amém. Pode vir, duvido. Você que teve normal, até raiva do esposo sentiu, foi culpa tua. Que é isso, filho? Porque diz que a coisa dói. Eu acho que eu assemelho essa dor à nossa do homem, quando a gente tira um bife. Homem é frouxo pra dor, gente. Eu me dou injeção, eu fico, vai moça, vai, ela já foi, já, que eu nem percebo. Então, homem, você vai ter que trabalhar. Mulher, a dor do parto vai ser multiplicada, viu? Serpente, você vai rastejar. A serpente, de acordo com alguns estudiosos e teólogos, era o animal mais lindo da criação, mais bonito, e não rastejava, possivelmente voava. E era bonito de se ver. Não era o que você imagina hoje. Só que a sentença dela foi: você vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó todos os dias da tua existência. Cada um recebeu uma sentença. E todo mundo que nascesse a partir daquele momento estaria sujeito a esse tipo de emoção ruim, sentimento ruim, sensação. O que a gente vive hoje, sente hoje, passa hoje, é tudo fruto disso aqui. E não é fruto disso aqui porque o homem teve que trabalhar, ou porque a mulher teve agora dores de parto. Não é por causa disso não, gente. É porque a nossa conexão com o que é bom e com aquele que faz o que é muito bom foi rompida. Você entende? A gente era conectado com aquele que fez tudo e falou: isso aqui tudo é muito bom. Isso aqui que eu criei é bom e muito bom. Aí a conexão com aquele que faz tudo que é muito bom foi completamente rompida. Só que Deus já havia, no momento daquela queda, estabelecido o plano para restabelecer a conexão entre a gente e Ele, que não tinha mais. Naquele alvoroço todo do que tinha acontecido, Deus, na mesma hora, olhou para a mulher, olhou para o homem, olhou para a serpente e falou o seguinte: e você, ô serpente, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua semente. Esta, a semente da mulher, vai te ferir na cabeça, e tu vais ferir o calcanhar. O que é uma semente de mulher? O que é uma semente de mulher? Um filho. Eu vou colocar inimizade entre tu e a semente da mulher. A semente da mulher vai te ferir a cabeça, e tu vai ferir só o calcanhar. Gente, se você quer matar, é destruir o quê? A cabeça. Se você fere o calcanhar, machuca o calcanhar, você sara, você recupera. Mas se você destrói a cabeça, não vive mais. Ele falou: olha, a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Quando a semente da mulher vier, se prepara que os teus dias estão contados. E vai todo mundo se reconectar a mim. Quem me entende aqui, diga amém. Deus já havia determinado como é que seria feito o plano. Só que faltava chegar o momento certo para isso acontecer. E sabe o que acontece na Bíblia toda? A todo momento ele dava insinuações do que aconteceria. A todo momento ele faz alguma coisa, ou usa alguma imagem, ou usa alguma representação para dar para o povo a entender o que aconteceria. E um desses exemplos é a Páscoa. A Páscoa, quando foi estabelecida, a 10ª praga do Egito, era um poderoso reflexo do que viria. Porque quando chegou a 10ª praga, era o que a 10ª praga?
Opção A, aumento da gasolina. Opção B, fala uma coisa bem ruim aí. Comer e engordar. Opção 3, a morte dos primogênitos. A 10ª praga foi a morte. E como é que foi isso, pastor? Deus estava pronto para libertar seu povo do Egito. Você sabe, só reprisando um pouco isso. E foi a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª. Pastor, por que Deus não liberou logo desde a primeira? Porque cada praga derrubava um deus do Egito. E mostrava que Deus era soberano. Porque cada praga que vinha, os egípcios recorriam a um Deus. E nada funcionava. Vem a próxima praga. Recorre a esse Deus que ele tem controle sobre isso. Nada funcionava. E foi derrubando um por um. Até a 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. Aí Deus falou, olha, é o seguinte, vocês vão celebrar a Páscoa. Páscoa é Pessac. Pessac quer dizer passagem. A priori, o primeiro entendimento foi a passagem do anjo da morte, que ceifaria a vida dos primogênitos. E qual seria o procedimento para o livramento do povo hebreu? Teriam que fazer o seguinte, peguem um cordeiro, para que vocês não sofram a perda de ninguém dentro da casa de vocês, façam o que eu vou dizer para vocês, e isso vai se chamar Páscoa. Vocês vão pegar um cordeiro perfeito, que não tenha defeito nenhum, vão matar esse cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro, vão colocar na moldura da porta de vocês. Depois que você colocar o sangue do cordeiro na moldura da porta de vocês, vocês vão entrar em casa, peguem esse cordeiro, preparem ele, comam em família, todo mundo se veste e se arruma bem, senta na mesa e come o cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Cada coisa tem o seu significado. As ervas amargas é para lembrar do período ruim e amargo que viveram no Egito. E pão asmo é o quê, pastor? É pão sem fermento. Tem um lá fora representado perto do cordeirinho. O que quer dizer o pão sem fermento, pastor? Acredita-se que a técnica de fermentação foi inventada pelos egípcios. Não é como o fermento que nós temos hoje. Pegava a massa nova, misturava com massa velha e aquilo conseguia levedar a massa toda. E era uma técnica bem egípcia. Então Deus falou, olha, eu não quero nada do Egito, eu quero pão sem fermento nenhum. Eu quero que vocês se desprendam de tudo que vem de lá. É pão sem fermento, é erva amarga e é esse cordeiro que vocês vão sentar e vão comer, todo mundo dentro de casa. Enquanto vocês estiverem comendo, o anjo vai passar. Aonde ele vê a marca do sangue ele não vai entrar e ninguém vai ser tocado, porque o sangue do cordeiro vai proteger a vida de vocês. Isso gera alguma coisa a entender do que viria. Quem consegue compreender comigo? Até porque você vê na Bíblia falando muito sobre isso, que diz em Isaías 53:7, lê todo mundo comigo junto, 1, 2, 3. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. A Bíblia fala também em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Esse cordeiro daquela Páscoa lá do tempo do Egito, fazia a menção a quem, gente? A Páscoa do tempo da libertação do Egito tornou-se uma tradição, me ouça bem. Aquele dia que eles fizeram, aquele momento, aquilo passou a ser uma tradição, uma comemoração que prepara o caminho para a execução do plano de Deus, porque todo ano o povo parava para celebrar aquela Páscoa. Vamos sentar, matar o cordeiro, vamos comer o cordeiro, comer erva amarga e comer o pão asmo. E assim vai ser o tempo todo o povo fazia e nem entendia o que estava fazendo. O povo colocava aquilo como sendo uma prática normal da sua vida, mas nem sabia o que aquilo queria dizer. Deus só estava fazendo tudo se preparar, porque Ele sempre vai na frente, prepara o caminho para poder chegar e explicar o que seria o plano que ele tinha para a gente. Até que, um belo dia, no ano 0 da era cristã, nasce em Nazaré, de uma virgem de aproximadamente entre 13 e 15 anos de idade, essa era a idade de Maria. Aquele que restabeleceria essa conexão com aquele que é bom e faz o que é muito bom. Deus é perfeito, né? Lá em Nazaré, eu coloquei uma foto, quem foi na viagem esteve lá.
Essa igreja grande é a igreja da Anunciação. Eles preservaram a casa de Maria, que supostamente ela estava quando o anjo chegou para dar o recado para ela, da gravidez dela. Lá em Nazaré nasce aquele que ia restabelecer a conexão com o que é bom, com o que faz tudo muito bom. Esse Jesus que você vê, ele nasce com um propósito definido. Ele já nasce sabendo o que vai acontecer. Só que ao longo do tempo de vida dele, ele vai escrevendo o seu testamento, já preparando tudo para a morte. Alguém já está escrevendo seu testamento aqui? Eu nem pensei ainda, até porque eu não tenho que deixar. O meu eu consigo mandar uma mensagem no WhatsApp. O testamento, ó, isso aqui, essa dívida, alguém quer? Enquanto ele viveu aqui, ele foi escrevendo o testamento dele. E sabe o que é legal? Eu quero com você ler algumas coisas que ele deixou no testamento que ele escreveu. Quero que você leia comigo, amém? Ele foi escrevendo um testamento para deixar quando morresse. E algumas coisas eu quero ler com você nesse testamento que ele foi escrevendo. Uma das coisas diz João 10:10. Todo mundo lê comigo, o que é que diz? E a tenham com... Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso são palavras do próprio testador, tá? Não sou eu que estou inventando. Tá entendendo? Próxima coisa que ele deixou no testamento dele, todo mundo junto? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14:1-3. Isso são palavras de quem? Do próprio testador, não são minhas. Aquele que estava fazendo um testamento, escrevendo tudo bonitinho. Outra palavra que ele deixou sacramentada no testamento dele. Todo mundo lê junto comigo? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que todo mundo se ame a partir de agora. Isso são palavras de quem? Do testador. Outra coisinha que ele deixou no testamento dele. Leiam comigo, 1, 2, 3. Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso aqui é forte, né? Palavra de quem? Do próprio testador. Você responde do próprio testador, tá? A palavra de quem? Ele disse mais uma coisa no testamento dele. Todo mundo junto? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de quem? Do próprio testador. Ele foi escrevendo o testamento dele todo, deixando pronto para a gente. Só que a Bíblia fala uma coisa que é espetacular no livro de Hebreus. Em Hebreus fala bem assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do... Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Gente, digamos que você tem um tio muito distante, que você não tem vínculo nenhum. Bilionário. Casas, carros, helicópteros, aviões, empresas, ações, bens. Ele não tem ninguém, porque nunca casou e não teve filho. Descobriu que você é sobrinho dele e deixou tudo para você. E você está literalmente dependendo do almoço para comprar a janta. Está no testamento dele. Você é rico? Você é rico? Você matou ele, é? Você é rico? Ainda? Mas você vai? Quando? Você vai orar como? Deus, ele está velho, pai. Não que eu queira. Está repreendido. Não vou orar para ninguém morrer, pelo amor de Deus, tá? Mas se você pensar, você está rico? Ainda não. Mas você estará quando essa pessoa morrer. Jesus deixou todo esse testamento para a gente, que nós só vamos poder usar caso ele. Então chegou a hora de validar
o Novo Testamento. Chegou a hora de fazer o Novo Testamento ter poder e ser útil para mim e para você. Você entende? E o processo de validação deste Novo Testamento foi sofrido, doloroso, humilhante e longo. Não foi só assinar, morrer e pronto, você tem acesso. Não. O processo de validação desse testamento custou muito bofete na cara, muita humilhação, muita chicotada, muito machucado, muita ferida, muito choro, muito sofrimento, muito sentimento pesado, muita sensação de abandono. Esse foi o processo de validação. Até que, na sexta-feira da Páscoa judaica, quando todos sacrificavam o cordeiro e se lembravam do livramento da escravidão do Egito, não era assim que era a Páscoa judaica? Lembra o que eu falei? Quando estava todo mundo preparando para poder imolar o cordeiro e participar da festa da Páscoa, o verdadeiro cordeiro começou a ser sacrificado e a dar sentido a toda essa celebração que há anos era praticada. Quem agora começa a entender o que eu falo? Aí quando foi às 3 horas da tarde da sexta-feira, ele é pendurado na cruz. Tudo para validar o testamento. E foi muita agonia. Foi muito sofrimento. E às 5 horas da tarde, já com o restante de força que lhe resta, ele olha para cima e faz o quê? Ele olha para cima e fala uma expressão bem conhecida chamada tetelestai. Está tudo consumado. Dívida paga. Novo Testamento validado. Conexão com o que é bom e com aquele que faz tudo muito bom, agora foi restabelecida mediante a aceitação do seu Filho. Agora, a vida abundante é para você. Isso foi validado por quem? Por quem? Pelo testador. Agora, há uma morada para você hoje, que eu não sei como é, mas deve ser linda, porque tudo que ele faz é muito bom. Isso foi validado pelo testador. Hoje, é possível viver em amor uns para com os outros. Isso foi validado pelo testador. Hoje, você permanece nele e as palavras dele em você. E você pode pedir o que você quiser, que vai ser feito se você estiver permanecendo nele. Isso é validado por quem, gente? Pelo testador. Hoje, a conexão com o que é bom foi restabelecida, porque ele é o caminho para que isso aconteça, a verdade e a vida. Isso foi validado pelo testador. Ele morre, ele é sepultado. Mas aí chega o domingo, como o dia de hoje, e amanhece em Jerusalém. Aí alguém havia movido a pedra. Esse é o jardim do sepulcro hoje. Essa foto é original, quando nós estivemos lá. Alguém move a pedra dessa entrada aí pequena. Eram 7 horas da manhã e um dos seus seguidores mais devotos, que era uma mulher, chamada Maria Madalena, apaixonada por Jesus e por tudo que ele fez por ela, totalmente agradecida, ela foi surpreendida. Maria chegou lá e viu que a pedra estava movida, ela entrou desesperada e viu que não tinha ninguém dentro do sepulcro. Esse é o lugar do sepultamento hoje, a foto que nós tiramos.
Ela chegou, ela olhou aquilo, ela falou: meu Deus, cadê o corpo do meu Senhor? Ela era tão devota, ela era tão dedicada, que ela saiu desesperada, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. De longe ela olhou alguém que ela achava que seria um jardineiro. E ela se aproximou desse homem. Jesus, acredita-se que não era uma pessoa baixa e tão magra, era um homem alto e forte. Ela se aproximou dele, ele estava de costas, ela não reconheceu, falou: Senhor, se você pegou o corpo do meu Senhor, por favor, me diz onde é que está, que eu dou um jeito de carregar. Ela nem sabia se ela teria força para carregar, ela nem sabia como é que ela ia tirar, como é que ela ia levar para algum. Ela falou: se o Senhor pegou, por favor, eu não conto para ninguém, só me diz que eu dou um jeito de pegar o corpo dele e levar comigo para algum lugar. Eu imagino que enquanto ela falava isso, Jesus segurou um riso de prazer e veio assim: poxa, eu tenho amigos de verdade. Ela falava: ó, fala onde é que ele está, meu Senhor, que eu vou lá e trago ele, faço alguma coisa. Se foi o Senhor, acho que ele segurou o riso. Ele só falou assim: Maria. Ela se desmanchou na mesma hora. Ele falou: não me abraça ainda não. Não me abraça ainda não, porque eu não fui para o meu Deus, para o meu Pai. Só que você faz o seguinte: você vai e volta. Você espalha a notícia para todo mundo. Fala para todo mundo que eu estou indo para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Fala que eu ressuscitei. Fala que hoje é domingo de Páscoa. Espalha que hoje é a ressurreição do Senhor. Aí hoje, você não precisa se sentir vazio, ou incompleto, ou frustrado, ou à procura de algo que não sabe o que é exatamente. Sabe aquele sentimento, aquela sensação de vazio que as pessoas têm, e por isso elas correm para tudo que é religião, para tentar encontrar e se conectar com aquilo que é bom? Através de Jesus, restabeleça a sua conexão com aquele que é bom e faz tudo muito bom. Quem me entende, diga amém. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressurgiu como leão. E guarda o que eu vou dizer para você: muita coisa acontece em 3 dias. Se você recebe isso, coloca a tua mão na posição de receber, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Em 3 dias ele morreu, tomou as chaves da mão do inimigo, e no terceiro ele ressuscitou, e muita coisa aconteceu. Eu profetizo que os próximos 3 dias serão dias de virada na sua vida. Serão dias em que coisas vão acontecer e portas vão se abrir que não tem explicação, nem lógica nenhuma. É só viver e receber, porque em 3 dias muita coisa pode acontecer. Eu profetizo em 3 dias milagres de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E quem recebe isso, diga amém. Fecha a mão, coloca no coração, porque é para você. Sabe o que acontece? Olha o que acontece quando a conexão com aquilo que é bom e com aquilo que faz o que é muito bom. Olha o que acontece quando a conexão com Ele é restabelecida. Eu peço que desliguem todas as luzes, por favor, os colaboradores. Todas. Olha o que acontece quando é restabelecida a conexão com Ele, gente. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade tá indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente.
É claro que na minha infância era tudo muito diferente, porém as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Quando Cristo renasce, a gente se conecta com o que é bom e com aquele que faz tudo muito bom. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu não quero que você peça nada. Eu só queria que você agradecesse, porque a gente nem merece isso tudo. Né? A gente nem merece. E a gente passa por coisas, a gente vive coisas complicadas por causa dessa queda aí de muito tempo atrás. A gente sofre hoje, mas tudo passa a ser mais simples quando você se liga àquele que te conecta com o que é bom e com o que faz tudo muito bom. Estar com Jesus não é um conjunto de sims e nãos. Estar com Jesus não é aparência, não uma roupa, um cabelo, uma maquiagem. Não é o eu posso, eu não posso. Estar com Jesus é um eu me disponho. Mas estar contigo, andar contigo. Jesus, nós não temos muito palavras, porque a validação do testamento foi muito dolorosa. Mas hoje,
nós podemos estar e permanecer em Ti e pedir o que quiser que vai ser feito. Hoje tem um lar esperando por nós, onde nós vamos viver e passar a eternidade. Hoje é possível amar uns aos outros acima de toda e qualquer discriminação, distinção ou preconceito. Hoje é possível fechar o olho como estamos fazendo agora e sentir Deus presente, porque Tu és o caminho que nos leva direto até Ele. Obrigado pela Tua morte. Obrigado porque Tu és o Cordeiro que foi morto por nossa causa. Obrigado pelo Teu sangue que foi derramado na cruz. Mas muito, muito obrigado pela Tua ressurreição. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render glória, aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti. Canto glória, aleluia, 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 preciso do Teu olhar e ouvir as batidas do Teu coração, me esconder em Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti e junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Cante. Aleluia. Meus irmãos, feliz Páscoa para vocês. Pode abraçar quem está na tua esquerda e direita e desejar uma feliz Páscoa. Feliz domingo de ressurreição.